Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 3, a morte do principal general iraniano e uma das principais lideranças do país, Qassem Soleimani. Soleimani liderava uma unidade especial da Guarda Revolucionária Iraniana, chamada Al-Quds, que tinha atuação no exterior. Após a confirmação da morte pelo governo iraniano, o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, clamou por vingança. Esse é mais um episódio da relação tensa entre Estados Unidos e Irã, mas também envolve outros países da região, como Arábia Saudita, Israel, Síria, Líbano, Iraque e Iêmen. Vamos entender melhor. Para entender as origens do conflito é preciso voltar a 1979. Nesta época, a Revolução Iraniana derrubou o imperador do país e instalou a República Islâmica no país, onde o principal líder é um líder religioso chamado Ayatollah. Nesta época, os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com o Irã, e nesse mesmo período nasceu a chamada Guarda Revolucionária. É uma espécie de exército que funciona de modo paralelo às Forças Armadas e tem uma vinculação muito importante com o lado ideológico da Revolução Iraniana. O líder Soleimani começou a lutar nesta época pela guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988, e 10 anos depois assumiu a liderança das forças Al-Quds, que começaram a atuar para expandir a influência externa do Irã no Oriente Médio. Ao longo de vários anos de hostilidades entre Estados Unidos e Irã, muitas pessoas já foram vítimas deste conflito indireto. Mas por que Soleimani é tão importante nessa situação? Acontece que o Irã é um país de maioria xiita e uma área dominada por países de maioria sunita. Desde os protestos da Primavera Árabe, Soleimani e as forças Al-Quds têm reforçado a sua atuação nos países da região. Por exemplo, no apoio ao Hezbollah, no Líbano, do presidente Bashar al-Assad na Síria, aos rebeldes Houthis no Iêmen e também às forças Hashd al-Shaabi no Iraque. Vale lembrar que toda essa situação acontece sob os olhos atentos da Arábia Saudita, que é o inimigo regional do Irã e também um país de maioria sunita. Israel também acompanha todos os passos do Irã, tendo em vista que o país já ameaçou várias vezes destruir o território israelense. Não à toa, o nome das forças Al-Quds significa Jerusalém, a cidade que os iranianos prometeram tomar do país judaico. Desde outubro de 2019, o governo do Iraque, com apoio do Irã, vem enfrentando uma série de protestos. Por isso, Soleimani estava no país, justamente onde foi morto 3 meses depois pelo ataque dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá nesta sexta-feira. A morte de Soleimani é um duro golpe nas relações exteriores do Irã, principalmente para seus interesses na influência externa do país. Soleimani era considerado um herói nacional e a sua morte já provocou muitos protestos no Irã. Ele também era amigo próximo do Ayatollah Khamenei, o líder supremo do Irã, que já indicou um novo general para comandar as forças Quds, Ismail Qaani. Em 2018, os Estados Unidos saíram do acordo nuclear anunciado em 2015, e essa saída desse acordo começou uma série de embargos dos Estados Unidos e de outros países da Europa contra o Irã. E o que era para ser uma medida para a paz e para procurar alguma estabilidade, os Estados Unidos e os outros países do Ocidente assinaram com o Irã esse acordo de que o Irã diminuiria sua produção nuclear em troca de alguns benefícios econômicos. No momento que os Estados Unidos saíram, eles começaram a colocar prejuízos econômicos para o Irã. E então hoje o país vive não só essa guerra externa, que sempre existiu aí no último século, pelo menos, e uma guerra, um conflito exacerbado internamente. E aí o que a gente pensa e pode pensar é, vai existir uma terceira guerra mundial? Muito provavelmente não. Os especialistas e analistas da região vêm ainda dando declarações e análises cautelosas, mas o que a gente percebe é o que pode acontecer são retaliações dispersas ali na própria região, porque tanto os Estados Unidos quanto o Irã têm seus pontos de ataque ali na região, e o que pode afetar o mundo inteiro, a gente pode pensar assim, seria o aumento do preço do petróleo, que já vem sendo observado, uma vez que o Iraque é um grande produtor de petróleo, e também uma questão que aí é muito mais humana e tem a ver com todos nós. Podemos ter uma nova crise de refugiados.
diante de outros ataques que podem acontecer na região, afetando milhares de inocentes? Segundo os Estados Unidos, Soleimani planejava novos ataques a diplomatas e a bases norte-americanas na região. Vale lembrar que em 2003, na invasão dos Estados Unidos ao Iraque, o discurso foi basicamente o mesmo. Os Estados Unidos, durante a guerra contra o terrorismo, usaram a desculpa de invadir o Iraque para libertar o povo iraquiano, e nós vimos que não foi muito bem isso que aconteceu. Os Estados Unidos recomendaram que todos os seus cidadãos deixem imediatamente o Iraque, com medo das represálias que podem sofrer por parte do governo. Sob a prerrogativa de salvar vidas norte-americanas no Oriente Médio, o país acabou de colocar todos os seus cidadãos e militares em uma situação extremamente delicada, além de inflamar a chama do anti-americanismo no Oriente Médio.